E falando sobre a eleição americana, temos um convidado agora, o professor José Niemeyer, mais uma vez ao vivo com a gente, especialista em relações internacionais, sempre aqui na programação da Jovem Pan. Professor, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, bom sábado. Um abraço, Vitor Brau. Ainda aproveito para desejar feliz ano novo a você, a sua família, obrigado. A família da Paula Nova, ela mesma, e a todos os assinantes da Jovem Pan. Ô professor, o que esperarem dessa eleição americana? Tudo indica que deve ser uma disputa acirrada, né? Mas nesse momento, alguém tem vantagem? As pesquisas chegaram a apontar cenários diferentes, ora com Biden à frente, ora com Trump à frente. É de fato esse o atual momento da corrida pela Casa Branca, professor, de muito equilíbrio entre os dois principais postulantes, Joe Biden e Donald Trump? De muito equilíbrio, mas uma eleição presidencial, Vitor, é muito importante não só o que ocorre na política interna, no caso dos Estados Unidos, mas o que acontece na política externa, né? No contexto internacional. E esse contexto é um contexto muito fluido, muito fragmentado, e isso pode atrapalhar Biden se este contexto internacional piorar. Quer dizer, nós essa semana tivemos uma ação muito grave no Irã, que o Irã está se utilizando para participar de maneira mais direta no conflito entre Israel e Hamas. O Hezbollah se pronunciou ontem que vai atuar de maneira mais direta na fronteira sul do Líbano. Quer dizer, o contexto internacional pode piorar. E isso expõe muito o mandatário atual, Biden, né? Outra questão importante. Trump me parece mais em forma para a campanha. Me parece um pouco mais magro, mais forte, né? Biden continua com uma aparência muito frágil do ponto de vista físico. Isso, nos regimes presidencialistas, a maneira como se apresenta o presidente da República é muito importante para o eleitorado, porque é uma relação direta de voto do presidente. Tudo bem que, no caso, a população dos Estados Unidos escolhe os delegados, e esses vão escolher o presidente, mas, mesmo assim, é uma relação muito direta entre eleitor e presidente, no caso, o candidato. Outra coisa importante, nos Estados Unidos, os candidatos não ficam só na televisão. Não dá para maquiar muito o tempo todo. Eles vão aos pequenos comícios nas cidades importantes, dentro dos estados importantes. Vão muito a comício. E isso, talvez, essa postura um pouco mais frágil de Biden, do ponto de vista físico mesmo, da idade, menos, vamos usar uma expressão popular, menos parrudo que Trump, pode atrapalhar, sim, no processo eleitoral. Mas, para isso, Trump tem que vencer a indicação, tem que ganhar a indicação do Partido Republicano, e Biden consegue a indicação do Partido Democrata. Não vejo dúvida que o grupo de Kamala Harris eles vão permitir isso. É um grupo mais radical dentro dos democratas, mas vão acabar aceitando Biden. Mas Trump terá alguma dificuldade. Isso mostra uma outra coisa, Vitor, fundamental, não é nem na ciência política, são nas lendas da política, que os partidos já nascem partidos, né? Como diz o nome, cada facção, cada partido político já tem muita divisão. Nós vemos muito isso aqui no Brasil, por exemplo. Professor José Niemeyer, tudo bem? Muito bom tê-lo por aqui, já nos falamos outras vezes, sempre com muitas explicações sobre, enfim, política internacional. Vamos lá, né, professor? Só fazendo uma correção, a gente falou que as eleições dos Estados Unidos americanas são em setembro, mas são em novembro, só aproveitando para corrigir isso aqui agora. Professor, aproveitando essa correção que eu falei, e aí? Um ano dos ataques ao Capitólio. Hoje, dia 6 de janeiro de... Um ano não, 3 anos dos ataques. 3 anos dos ataques ao Capitólio. A gente até confunde com o nosso aqui, que é um episódio semelhante, que vai fazer um ano na segunda. E a gente acabou de falar sobre isso também. É isso aí, 3 anos, né, professor, desse ataque ao Capitólio. Como que isso pode desfavorecer ainda Donald Trump na corrida eleitoral de 2024? Excelente pergunta, Paula. Lhe cumprimento também, é um prazer estar com você. Vai atrapalhar. Foi muito grave o que aconteceu no Capitólio. Eu até, comparando essa semana, conversando com algumas fontes, né, eu tenho a impressão que os ataques no Brasil foram até mais sérios pela variável Forças Armadas. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas participam muito pouco do processo político na historiografia política norte-americana. No Brasil, não. No Brasil, durante alguns períodos, as Forças Armadas quiseram participar diretamente. Então, por isso que eu considero, nesse ponto, um pouco mais grave o que aconteceu no Brasil, comparado ao que aconteceu nos Estados Unidos, mas foi muito grave. E isso vai pesar também, que é o discurso de Biden,
colocando o seu opositor, possível opositor Trump, como alguém que opera fora do sistema democrático, do ponto de vista político. Professor, mais uma pergunta agora do nosso comentarista em Brasília, Cláudio Dantas. Diga lá, Dantas. Professor, como vai? O senhor citou aí justamente algumas fragilidades em relação ao Biden, a gente poderia aqui discorrer sobre a política externa, mas existe uma questão física, né? Está bem idoso. A minha pergunta é por que o Partido Democrata não coloca o nome da própria Kamala Harris? Está faltando alternativa dentro do partido? Como é que está essa situação? Dantas, bom falar com você, um abraço a você e sua família, um feliz ano novo, ainda há tempo para desejar um feliz ano novo. O Partido Democrata não tem muitas opções, como o republicano também não tem. Quando as eleições vão se aproximando, né, a data principal da eleição vai se aproximando, mesmo no processo de primárias, parece que os nomes vão perdendo força, né? Isso até acontece menos no Brasil, que não tem esse processo de primárias, né? Aqui, ao contrário, próximo das eleições vão surgindo novos nomes, né? É mais fluido o ambiente político aqui no Brasil. Mas faltam outras opções, sim, no Partido Democrata. O grupo de Kamala Harris é um grupo muito ligado os democratas mais radicais, né? No caso dos Estados Unidos, mais progressistas, radicais progressistas, né? E eles não têm força junto aos caciques do partido, que sabem que precisam de um candidato que tenha um viés mais de centro, né? Mesmo nos Estados Unidos, que há muita dicotomia entre centro e direita, mesmo lá, eu tenho a impressão que está diminuindo o radicalismo. Eu sempre espero, como cientista político, eu sempre espero que existam consensos mínimos na política, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, que também vai ter eleições no parlamento, até para primeiro-ministro, né? Sempre espero que se busque o consenso mínimo, né? Porque a política deve sempre visar o consenso mínimo. Mas há poucos candidatos no partido, pré-candidatos no Partido Democrata, e Kamala não representa o centro do partido, então Biden deve ser o candidato mesmo. Muito bem, a análise do professor José Niemeyer. Mais uma vez, professor, obrigado pela presença aqui. A gente vai contar muito com o senhor ao longo do ano, nessa cobertura das eleições americanas, que estão ainda um pouquinho distantes, mas já numa temperatura alta. Imagino que à medida que a gente vá se aproximando do pleito, lá em novembro, as coisas vão ficar ainda mais agitadas. Obrigado, professor, pela presença aqui. Vitor Brown, só mais uma questão que aconteceu ontem, que eu acho que é um fato relevante, né? Ontem houve uma exposição muito grande do ministro e vice-presidente Alckmin aqui no Brasil com relação ao resultado da balança comercial, né? Isso já mostra também uma divisão dentro do atual governo entre várias candidaturas. E aí, como a Haddad estava com muita proeminência, me parece que o governo, no seu turno, decidiu dar mais visibilidade a Alckmin. Mas isso é um ponto para uma outra conversa, se vocês quiserem. Perfeito, um ponto importante. Registro feito. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença aqui. Um abraço a Paulo e a você. Um abraço aos assinantes da Jovem Pan. Bom dia. Obrigado, um abraço.